Eu amo esse barulho. Parece o barulho de uma fadinha, né? Dela voando assim, bem bonitinha, espalhando o seu pó de pirim-pim-pim por onde passa. Ou o barulho da varinha dela também. Enfim. Ai, meu Deus, o que eu tô falando? Bom. Olá! Sejam bem-vindos ao canal Chá das 5. Meu nome é Giovana, pra quem não me conhece. Eu vi que tá chegando bastante gente nova aqui no canal. Eu acredito que é por conta do último vídeo que eu gravei de desabafo. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, as mensagens que eu recebi de carinho. Enfim, é muito bom, né? A gente sentir que é compreendido, nem que for um pouquinho, né? E é muito bom se sentir acolhido também. Então eu decidi, na verdade, eu intuí, né, de aparecer. Eu já tinha até gravado um vídeo me mostrando assim, eu cheguei até a postar, mas eu acabei deletando por N motivos. A principal delas eu posso dizer que é por conta de autossabotagens, né? O que é engraçado porque a minha relação com a câmera sempre foi muito boa. Eu sempre gostei muito de gravar, sempre gostei muito de me mostrar, né? Mas após a pandemia, isso mudou pra mim. Eu meio que não gosto mais tanto quanto antes, sabe? Mas isso tá sendo aos poucos ressignificado, sabe? E pra mim é muito bom estar aqui. E eu acho que é legal de vez em quando aparecer, porque pode criar um senso de identificação entre nós, né? Eu acho que pode fazer com que a gente se aproxime mais, não sei, né? É a impressão que eu tenho, assim, quando eu vejo vídeos das pessoas, me sinto mais próxima. E eu acho isso importante para se construir uma conexão enraizada, duradoura, autêntica, né? Então aqui estou eu aparecendo por aqui. Como eu falei, é uma intuição. E já que é tudo muito intuitivo, eu vou só seguir o fluxo, a gente conversa um pouquinho. E aí aos poucos, conforme eu for me sentindo mais à vontade, eu vou aparecendo mais, dependendo do contexto e como as coisas forem acontecendo também. Então, muito obrigada para você que está aqui. Já deixa o like, já comenta, enfim, sinta-se aqui em casa. Lembrando que é um espaço de muito amor e carinho. Então, eu peço a todos vocês que preservem essa energia, essa harmonia, tá bom? Não briguem nos comentários, evitem de fazer isso por aqui, porque a intenção desse espaço é realmente fazer com que todos nós nos sintamos em casa, acolhidos, sabe? E para isso acontecer, eu preciso da colaboração de todos. Então, evitem brigar, evitem discutir de uma forma agressiva e tudo mais, se possível, ok? Isso é muito bom para manter a gente tranquilo, atravessando aí os nossos processos, né? Sem precisar com que a gente entre em conflito com tudo e todo mundo. Ainda mais na internet, que é um espaço meio terra sem lei, né? Isso dá muita liberdade para as pessoas falarem tudo o que quiserem, sem filtrarem muito, sem pensarem muito. Então, isso é uma coisa que acaba afastando, sabe? E é algo que eu preservo muito aqui, algo que eu venho construindo aqui no meu canal, e eu conto com a colaboração de todos para que o espaço mantenha-se sempre o mais harmonioso possível, tá bom? Sejam todos bem-vindos, como eu já falei. E, bom, já que é um processo também bastante intuitivo, tá me vindo muito na minha tela mental a carta do louco do tarô, que é a carta 0, é um arcano maior, né? E eu acho que tem tudo a ver com esse momento aqui de agora, pelo menos pra mim. Porque é uma carta que fala sobre um salto de fé, sobre se arriscar mais, sobre ser mais autêntico, ousar mais e não pensar tanto nas consequências. É um processo que é muito mais intuitivo do que racional, sabe?
Toda carta do tarô tem a sua polaridade negativa também. Então, só para complementar, a carta do louco na sua polaridade negativa significa uma pessoa muito inconsequente, que fala e faz tudo coisa sem pensar, igual eu tava falando agora há pouco, né? De comentar tudo que vem, tudo que dá vontade, sem nem prestar atenção nas palavras e tudo mais. Então, esse é o arquétipo do louco na sua polaridade negativa. É aquela pessoa imprudente, muito ingênua, doida mesmo, como a própria carta fala, né? Mas a polaridade positiva, que eu acho que é algo que eu acho que é algo que as pessoas deveriam fazer mais, mas não fazem, é aquela entrega, né? É uma entrega total, é um salto de pé, salto de pé. É um salto de fé, oh meu Deus. É aquele salto de fé, né? Se ousar mais, ser mais autêntico, ser mais você mesmo, não temer. Tipo assim, você saltar literalmente de um lugar pro outro quando você sente que não se encaixa mais naquele espaço, naquele contexto que você tá, sabe? Que muitas vezes a gente não tem essa ousadia que o louco tem, né? Não tem essa coragem. Muitas vezes a gente se diminui e começa a se podar para caber naquele contexto, naquele espaço, né? Mas o desconforto, gente, na verdade, quando a gente não se sente mais bem em um lugar, na verdade é um convite do seu eu superior, do seu coração, da sua alma. É um convite, assim, de que você está pronto para passar para o próximo nível. E é lógico que é um processo difícil, porque se é uma situação, se são pessoas ali, se são coisas que você se dedicou uma vida inteira, que você investiu tempo, dinheiro, que você colocou amor, dedicação, suou até, né? Se esforçou, deu tudo de si. E aí você vê que aquilo tá se encerrando, é muito difícil soltar mesmo, é muito difícil deixar ir. Porque implica uma série de coisas e uma série de camadas e muitas coisas envolvidas, né? Mas o desconforto, ele vem daí mesmo. É um convite para você se abrir para o novo e deixar o que tem que ir embora. Porque senão a sua vida começa a travar, que é mais ou menos o que está acontecendo com a minha, o que eu sinto que está acontecendo com a minha. Quando a gente não deixa ir, quando a gente se apega na história, quando a gente se apega ali na dedicação, no que você viveu, fica muito difícil soltar. E aí a sua vida começa a travar, tudo começa a dar errado, tudo começa a ficar bem desarmônico, né? E aí parece que trava de repente, aí você começa a se desgastar, a se sentir cansada. Porque, gente, por mais que a gente tente segurar, vai ter um momento ali, um ápice, que não vai ter mais como. Que se você não conseguiu fazer por você, o universo vai fazer por você. Entendeu? Ele vai pegar você, ó, te tirar dali e te colocar no lugar que você tem que ir, entendeu? Então, se você não for capaz de decidir por você, igual como eu lembrei agora do que o gato falou pra Alice, né? Que caminho que você quer ir? Aí a Alice falou, não sei. Aí o gato falou pra ela, se você não quer ir, então qualquer caminho serve. Se você não consegue decidir para qual caminho ir, então qualquer caminho serve. O que eu interpreto disso? Que se você não tá conseguindo escolher por você, então deixa que eu faço por você. E muitas vezes, quando ele toma a frente e a gente tá ali segurando e não tá preparado, o baque é muito grande. Exatamente como a carta do louco fala, né? Que é o desenho da carta do louco, ele tá no topo de um penhasco, assim. E se ele andar mais um pouco, ele cai. E assim, se você não tá preparado, tá tentando segurar esse soltar, então a queda depois ela vai ser muito grande lá, sabe? Só que nem sempre a gente consegue fazer isso, tá tudo bem também. Eu acho que essas interferências do universo, por mais que sejam dolorosas para o nosso ego, elas são muito bem-vindas, porque também tá tudo bem a gente não conseguir decidir pela gente às vezes, sabe? Porque existem coisas que pela nossa perspectiva linear, assim, humana, não vamos enxergar.
Gente, a gente tem... Tipo assim, eu costumo pensar que a gente tem a visão de 180 graus. E olhe lá também, se você trabalha bastante autoconhecimento, você tem uma visão de 180 graus. Se você não trabalha em nada, você tem uma visão de 90 graus. Agora, para o universo, para a espiritualidade, eles têm uma visão de 360 graus, sabe? Eles veem coisas que a gente não vê de jeito nenhum e nem imagina. Então, muitas vezes, esse desconforto, esse rebuliço que o universo faz, essas interferências, né, súbitas, é uma maneira também dele ajudar a dar uma impulsionada na gente, porque aquele contexto não cabe mais, aquelas pessoas não cabem mais, não adianta você ficar se moldando mais, você já chegou no seu limite de evolução, você já viveu tudo que precisava viver, e agora é hora de passar para a próxima etapa, não tem mais o que ser feito, tipo assim, porque não existe dar para trás, entendeu, gente? A gente não fica voltando para trás na evolução. A evolução ela é sempre para frente. O que pode acontecer é a gente travar ali em algum processo e ficar muito tempo nele. Mas você não vai ficar para sempre. E tá difícil sair, o universo ele vai dar um empurrãozinho, você pode ter certeza. Sabe? Ele vai dar um empurrãozinho. Se você não conseguir fazer por você, o universo vai fazer por você. Isso é uma coisa muito interessante de se pensar, né? Aí eu acho que a gente pode entrar numa outra questão também. O limiar entre o livre-arbítrio e o destino. É uma discussão que dá pra viajar e destrinchar. E é uma coisa assim, muito profunda mesmo, muito complexa. Bom, falamos bastante coisa, né? Nossa. Mas eu acho que é isso. O que me veio aqui pra falar. Eu acho que tem mais algumas coisas. Eu vou me lembrar, aí eu falo. Mas basicamente é isso, né? É a gente... Eu acho que o mais importante de tudo, antes de tomar uma decisão, é a gente reconhecer que aquilo não tá dando mais, sabe? Que já chegou no seu limite. Eu acho que a coisa mais importante que você pode fazer por você é reconhecer os seus limites. Eu acho que isso é muito importante. É muito importante nesse processo de desconstrução, de entrega, de desapego, de encerramento de ciclo. É uma questão muito importante, sabe? Reconhecer os nossos limites. Reconhecer, não, aqui eu cheguei no meu limite, daqui eu não dá mais, sabe? Aí também meio que você dá uma certa liberdade também pro universo intervir, entendeu? E trazer novas oportunidades. Eu acho que estamos passando, né, por esse momento, pensando em uma perspectiva coletiva. Estamos atravessando mesmo o fim de uma era de sofrimento, o fim de um sistema e ainda mais da maneira como foi, como aconteceu, como se sustentou todo esse tempo, muito cruel, sabe? Muito cruel. Então, é natural que o fim das coisas seja tão cruel quanto. Porque é em igual proporção ao que foi construído, ao que foi pensado, sabe? Então, é natural que também esse desapego seja muito complexo. Esse fim de ciclo seja muito difícil, sabe? Porque existem várias camadas que refletem nisso. São muitas questões, gente. Porque a gente não tá falando só da gente aqui, a gente não tá falando somente de uma perspectiva individual. Você tem que levar em consideração karmas geracionais dos seus ancestrais, sabe? Coisas que você carrega no seu DNA de ancestrais. Você tem que considerar também questões de vidas passadas suas, de outras existências, de outras galáxias, não só daqui da Terra, sabe? De muitas outras vidas que você trouxe pra cá. Aí você tem que levar em consideração em âmbito coletivo, porque nós somos uma grande teia.
Olha isso, gente, é muita coisa. Então, é meio que impossível a gente enxergar por enquanto, pelo menos estando nessa roupagem humana, é muito difícil enxergar uma visão de 360 graus, mas eu acho que só o fato de você reconhecer isso, 50% do fardo sai dos seus ombros, do peso. Porque, gente, não dá pra ser herói, não dá pra ser super-herói, tipo... Eu acho muito bizarro quando algumas pessoas elas vêm falar de lei de atração, de karma, tipo... mas se você for parar pra pensar, são muitas camadas, muitas coisas envolvidas, gente. Não é, tipo, em um piscar de olhos, não é simples assim, tipo, sabe? São muitas coisas envolvidas, muitas camadas, como eu falei, coisas que a gente nem imagina. Então eu acho que o que a gente pode tirar de lição principal em relação a finais de ciclos, eu acho que é reconhecer que você tem limites. É o mais importante. Porque aí você abre um espaço para respirar, você abre um espaço para o universo intervir na sua vida de uma forma mais gentil, sem ter que ser abrupta, sem ter que ser daquela forma como se você tivesse sentido que foi arrancado algo de você, entendeu? Essa pausa que a gente dá, essa entrega, essa brecha é muito importante para as coisas caminharem, entendeu? Para as coisas começarem a fluir, começarem a entrar nos seus devidos lugares, entendeu? As pecinhas encaixar. Isso é o mais importante, reconhecer os seus limites, sabe? E parar de se cobrar, para de se cobrar. Tá, para de se cobrar. Isso não tem cabimento, isso é uma programação de sofrimento, entendeu? Fizeram a gente acreditar que para conquistar as coisas, que para ascensionar, que para evoluir é através do sofrimento. Isso não é verdade, gente. Não é verdade, tá? Isso não é verdade, isso foi uma manipulação, fizeram a gente acreditar nisso, porque quem inventou isso se alimenta disso, tá? Então eles precisavam que a gente acreditasse nisso, o poder de você acreditar, né? O poder da mente. Para eles é muito importante manipular isso, sabe? Porque aí eles conseguem fazer com que você não se conecte com a tua essência, sabe? Através dessa visão, dessa manipulação, entendeu? Porque aí você não acredita em nada, porque aí você não acredita principalmente em si mesmo, que é o que eles mais querem, que você não acredite em você mesmo. Porque quando a gente coloca na cabeça que é assim mesmo, eu tenho que sofrer, você tá aceitando migalhas, entendeu? Você tá aceitando migalhas e Deus não quer te dar migalhas. Sabe? Ele não quer te dar migalhas, ele não é um ser de migalhas, ele é um ser abundante, ele é um ser próspero. É o ser da prosperidade suprema em todos os âmbitos, em todos os sentidos, entendeu? Essa ideia de que a gente precisa sofrer para evoluir é muito arcaica, gente, é muito ultrapassada. Isso é uma coisa que implantaram aí, tá? Eu digo com convicção, porque é o que eu sinto. Depois que eu acordei pra essa visão, muita coisa fez sentido. E muita coisa começou a encaixar, sabe? Caramba, a gente é um ser... A gente é filho de Deus, sabe? Não tem sentido. Não tem sentido nenhum pra mim, sabe? Não tem sentido nenhum. Na minha cabeça não entra, assim. O que eu posso falar pra vocês é que eu sinto que eu vim de um lugar de muito amor e de muita união. Eu ainda não sei a minha origem cósmica, eu sei algumas coisas que me foi mostrado em sonhos. Mas o que eu sei é que eu vim de um lugar de muita união, muita fraternidade, muito amor. Então a ideia de sofrimento pra mim é assim, é uma coisa absurda. Tipo, como assim isso existe? Pra mim é muito fora da caixa, sabe? E quando eu acordei pra essa realidade, eu fiquei tipo, meu Deus, eu não acredito que eu acreditei que é através do sofrimento que a gente cresce, sabe? Não, isso é uma roda de samsara, gente. Se você não sabe o que é, pesquisa, tá? Roda de samsara. Eles manipularam até o sistema reencarnatório pra fazer com que a gente ficasse preso aqui em várias vidas, entendeu? É uma coisa assim, muito complexa, muito doida, gente. Você começa a pesquisar, você fala, minha nossa, até na questão de reencarnação, eles manipularam, cara.
para fazer com que a gente ficasse nesse ciclo, ó, de sofrimento. Só que a roda de Sansara se quebrou. Olha só, né? A gente está prestes a entrar na era dourada, na era duradoura, finalmente, desse amor, dessa união, dessa fraternidade, que eu sinto muita falta, aliás. E isso não vai existir mais, não vai existir mais sofrimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que é esse o propósito mesmo, esse é o caminho, porque não tem sentido. Não tem sentido a gente ter que aprender através de crueldades, gente. E quando eu tô falando coisas cruéis, eu tô falando de coisas cruéis. Essas coisas aí que estão acontecendo, sabe? Tipo, o caso Epstein, por exemplo. Eu tô falando de coisa cruel. A gente precisa mesmo dessas coisas cruéis pra evoluir? Não, eu acho que isso foi uma manipulação deles mesmo, pra eles continuarem tendo uma desculpa. Pra gente justificar e meio que ser cúmplice das crueldades que eles fazem, sabe? É basicamente isso, assim, é como eu enxergo. É surreal pra mim. É muito doido. É isso, é hora de levantar a bandeira branca. Não, aqui não. Não tem mais sofrimento. Chega. Aqui não. Aqui você não vem. Aqui você não vem. Aqui não tem espaço pra você. Não tem lugar pra você. Agora eu só quero crescer através do amor. Agora eu cresço através do amor, não mais da dor. Eu sou luz, eu sou amor. Eu sou o amor de Deus que me protege aqui. Ponto. Sabe? Acabou. Você sente que você fecha, você encerra um ciclo assim, né? Você encerra e aquilo fica bem determinado. Somos humanos, não vamos conseguir sempre manter isso bem fechado, né? Vão ter momentos que vai ter uma certa decaída, mas é muito importante que a gente volte, perceba ali e fale, não, deixa eu respirar fundo. E é isso. Entendeu? Vamos voltar pro centro e continuar. Que uma hora vai acabar. Gente, falta muito pouco. Falta muito pouco pra compressão acontecer, sabe? A qualquer momento pode acontecer. E é muito importante que você, enquanto isso, continue trabalhando na entrega, sabe? Continue respirando, continue dando pausas. E reconheça os seus limites. Isso é muito importante. Isso é humildade, né, gente? É quando a gente reconhece os nossos limites e se coloca no nosso lugar. É humildade isso. Que é um posicionamento que ancora muita verdade, muito amor e muita luz, né? Ser humilde é você ser você na sua mais pura essência divina, entendeu? Reconhecer quem você é enquanto alma, não enquanto persona, enquanto alma, sabe? É isso. Gente, acho que tá bom, né? Acho que a gente conversou bastante coisa, vocês puderam conhecer um pouquinho aí sobre mim, né? Acho que dá pra gente falar sobre muito mais coisas, né? Dá pra gente explorar vários campos aí, várias ideias e ir fundo nisso. Mas acho que pra um primeiro vídeo tá ótimo, né? Mas é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês e foi um enorme prazer. Que bom que eu tô conseguindo aparecer, né? Isso já é um excelente primeiro passo pra quem ficou muito tempo travadinho em relação a isso. E, enfim, a gente vai conversando. Beijinhos!